Então, eu acho que isso é importante. Então, um produto que realmente faz a diferença no consumidor, depois a forma que você consegue executar isso, colocando o consumidor realmente na frente do jogo, entendendo os dilemas dele, sentindo a dor dele, para conseguir resolver. Uma coisa que também é super comum, assim, a startup, talvez, o termo startup trouxe uma série de itens que são tradicionalmente antigos, mas de novo para dentro de empresas, né? Uma delas é cultura. Antigamente falava de missão, visão e valores, hoje a gente tem cultura, como se missão, visão e valores tivesse dado tomado bomba e, cara, crescia e evoluir. Cultura é importante aqui para vocês? Esse tema é super interessante porque eu sofri muito com esse tema. Porque eu vim de grandes empresas e aí eu queria, quando comecei a minha própria empresa, eu achei que ia implementar a mesma cultura que eu tinha aprendido lá. Tá? E eu demorei para cair a real que é diferente. O ambiente de uma grande empresa é um cenário de incerteza pequena, que o startup é um cenário de incerteza muito grande, de construir junto, sabe? Você não pode valorizar só o resultado, porque você tem que testar coisas novas. Se o cara errou, ele não pode ser recriminado. E muitas vezes, assim, uma empresa grande é meta, bateu, não bateu, não serve. Não, que talvez você não bateu, serve porque você estava tentando outra coisa, né? Assim, é a forma que você lida com isso, como você lida com frustração, como você está indo atrás, é mais importante algumas vezes do que o resultado em si. Lógico que uma hora tem que vir um resultado, senão não adianta. Mas não é só isso cru e nu. Então assim, eu fiquei muito tempo batendo cabeça, tentando implementar a cultura que eu não conseguia. Depois eu fui estudar mais a respeito também e a gente fez um trabalho legal. Foi um pouco mais demorado, talvez, começar a startup, mas acho que foi positivo ter levado esse tempo. A gente foi estruturar esse trabalho no fim de 2016, então, ou seja, 13, 14, 15, no fim do 4º ano da empresa. E lógico que cultura já existia, porque cultura é o comportamento das pessoas. Cultura não. Eu fiz um curso uma vez, o cara falou assim, que a gente acha. Qual a cultura da sua empresa? Você fala assim, são esses valores. Não, cultura não são os valores. Os valores podem refletir o comportamento ou não, cultura é o comportamento. E esse professor até falava, mais que isso. Cultura é um controle social. Ele pode ser autoritário ou pode ser simplesmente a forma que se reconhece, a forma que é valorizado os comportamentos dentro de algum lugar, né? E o que a gente fez? A gente fez um trabalho de absorver das pessoas. Tinham assim, 40, 50 pessoas na época. O que ela sentiu que era cultura? O que tinha feito a gente chegar até aqui? Sabe? Então foi uma coisa muito real. Quais as inteligências que a gente tem? E muitas das coisas não eram coisas que eu era forte. Tem gente que acha que cultura de startups é os fundadores, ou fundador, ou alguns fundadores. E eu falei, cara, não necessariamente. Eu tenho vários defeitos também que eu quero melhorar e etc. Então muita coisa foi outras pessoas importantes que trouxeram esses ingredientes pra dentro. E a gente, isso é importante, óbvio que tem que ser uma coisa que eu acredito e que eu, de alguma forma também, assim, né, queira e etc, porque eu aceito, porque senão não adianta você pegar uma coisa contra as crenças do fundador e tentar colocar na cultura que não vai funcionar, né? Mas era coisa que eu queria me desenvolver mais. Exemplo, a gente tem muito forte aqui o aproximar. Então, assim, só para concluir, a gente chegou em 4 verbos, também acho importante isso na cultura, simplifica. Primeiro a gente chegou em várias frases, vários negócios gigantes, sabe, Cara, vamos simplificar, conseguimos simplificar em 4 verbos, que é o aproximar, amar, arriscar e acelerar. Então, alguns deles que é o aproximar, por exemplo. Não é uma coisa, talvez, que eu sou, aproximar é um trabalho em equipe, né? Talvez, Max, você não sabe trabalhar em equipe? Lógico que você trabalha em equipe, mas talvez é o que você é mais forte, talvez não. Eu sou aproximado de execução, de fazer acontecer do que o cara que está sempre ajudando todo mundo, que é solista. Mas tinha pessoas que eram assim na empresa, eu vi isso acontecendo, achava isso, bacana, uma coisa que a gente precisa. Então ela trouxe esse elemento e ficou, entendeu? Então tem muita coisa da cultura que foi assim, que outras pessoas trouxeram, e outras coisas que era muito de mim, acelerar. Eu sempre fui mais assim, executor, então a gente trouxe para a cultura. E foi legal, que foi uma coisa real, uma coisa que realmente os comportamentos que a gente via acontecendo, né? A gente tomou uma decisão difícil, que é, cara, vamos colocar amor no verbo, amar é um dos verbos. E é difícil você falar disso, a gente falou, cara, não, é isso que a gente tem aqui, então foi uma decisão assim, de, cara, é isso que a gente espera, esse envolvimento mesmo, é isso. Então, assim, foi um negócio muito real, que eu sofri muito, porque quando você não tem essa cultura bem clara, fica difícil que vai contratar, eu gostei ou não gostei. Quando você tem isso claro, outras pessoas conseguem avaliar também, entendeu? Cara, peraí, dentro de amar, o que a gente valoriza? Aí tem lá algum tanto de coisa, valoriza isso, aquilo, dentro disso, aí você consegue triar isso melhor para você contratar mais pessoas, então para você crescer muita equipe, a cultura é importante. E a cultura funcionar, não adianta você colocar 4 verbos bonitos numa parede, né? Aí são as decisões difíceis que tem que fazer. A gente foi fazer no passado, é começar a desligar pessoas super boas de entrega, assim, de resultado, mas que não é alinhado com a cultura. O cara não trabalha em equipe por nada, sabe? Assim, você tenta... E aí, mas tá entregando sozinho, tá gerando, sabe? Aí você tem que... A gente teve que fazer isso. Primeiro, sempre a gente tenta desenvolver. Muitas pessoas a gente conseguiu desenvolver.
Só que de vez em quando não dá, não é assim, a cultura ela só vai ser forte se for alguma coisa de algum grupo de pessoas. Se for de todo mundo, não é uma cultura forte, concorda? Então assim... E serve também para as próximas pessoas que tu está colocando para dentro. Né? As contratações sempre baseado nisso. Então foi importante ter isso determinado, que a gente tinha 40 e 50, porque depois disso, ó, fez no fim do ano, a gente começou 2017 com 60 pessoas, aí a gente começou 2018 com 155 pessoas, e estamos chegando em 300 agora. Nossa. Então esses tantas pessoas a gente contratou, se não tivesse a cultura bem determinada, como que seria esse... E óbvio que essa contratação está fazendo mudar a cultura. A gente tem mais pessoas novas que antigas, né? Com certeza. Mas eu acho que tinha esse alicerce para também não sair mudando aleatoriamente. Eu acho que também acaba ficando dentro daquele alicerce de alguma forma, entendeu? Vocês começaram em 3 pessoas a mais? Foi eu mais 2 fundadores. E não tem uma dificuldade muito grande, assim, porque tu tem uma peculiaridade, né? Que é o Max da Max Milhas. De tudo tá muito vinculado ao fundador e se de alguma forma é uma preocupação que tu tens vincular um pouco a figura do Max, da Max Milhas. Por um tempo sim teve, esse nome foi uma brincadeira, a empresa começou como um hobby, tive aquela ideia e começamos nem achava que ia virar um negócio, falava, vamos fazer isso aí à noite, fim de semana. Falava, se vender 1 ou 2 passagens por dia, tá bom, tá ajudando a pessoa a viajar todo dia. E depois, assim, ainda trabalhava, ainda estava no meu emprego. E aí depois, cara, por um certo momento sim foi ruim, porque você sempre queria agradar o Max. E não, cara, você tem que agradar a empresa. De vez em quando tem uma coisa que o Max não vai gostar tanto, mas vai ser importante para a empresa. Mas acho que a gente passou esse momento, assim, as pessoas estão conseguindo entender, assim, tem outras lideranças fortes dentro da empresa, etc. E hoje, como pegou, acho que a imagem é importante, assim, essa imagem de ter um fundador presente, os outros fundadores não estão mais presentes, um saiu em 2014, o outro também não já está tão presente no dia a dia da empresa, mas ainda ter um fundador que esteja presente, poderia estar nenhum dos 3, tem empresa que cresce no nosso patamar e não tem nenhum fundador lá mais, né? Eu acho que é importante, deixa o negócio mais humano também, não vira uma instituição, sabe, assim, que é de uma organização que ninguém é dono, que ninguém... É um pouco disso, assim, sabe, essa preocupação genuína com... Aconteceu isso no começo. Eu tinha preocupação talvez genuína com o outro, também com o cliente, muito porque era quando o cara falava mal da Max Milhas, eu continuava falando mal de mim, né? Porque era meu nome ali, hoje cresceu, mas no começo era... Eu levei pro pessoal, entendeu? Eu acho isso importante, a pessoa hoje em dia não tem como separar o pessoal do profissional mais. Quem está tentando falar, não, aqui é um profissional, aqui é meu pessoal, cara, é impossível. É a mesma coisa. Então acho que ter a cara de um fundador, assim, e sabe, levar pro pessoal, eu acho positivo. Gera problemas, a gente é uma empresa hoje muito emocional, assim, também, que tem um positivo, que é o engajamento com o propósito, engajamento com o cliente. Você vê casos de gente aqui que chora com o cliente no telefone, pega um caso mais crítico, eu acho isso positivo, mas tem um problema ruim, que de vez em quando você não consegue tomar algumas decisões difíceis, tem que tomar. De um desligamento mais complicado, por exemplo, talvez tenha que tomar, a gente demora para tomar, porque a gente é muito emocional, se apegou demais, né? E então, assim, tem prós e contras, mas acho que na matemática, por ser uma empresa mais emocional, levar as coisas no pessoal, não só no profissional, eu acho que é mais positivo do que negativo. Vocês têm aqui, muitas das perguntas que eu vou fazendo são baseadas em outras entrevistas, assim. E uma coisa que aparece muito é stock option ou modelo horizontal. A gente já passou por modelos 100% horizontais, onde o faturamento da startup é aberto para todos os colaboradores, outros modelos onde existe um stock option. Existe algum tipo de modelo assim que tu engaja bem o teu colaborador dentro do negócio de alguma forma? Ou... A gente fez o seguinte, a gente faz um engajamento muito mais pelo propósito, entender o que está fazendo, o benefício que está fazendo para a sociedade, a realização que ele tem com isso. Óbvio, tem que ter salário que tem de mercado, etc. Mas a gente é mais esse propósito mesmo que um engajamento só financeiro. Tá? O que acontece? Só que a gente não criou, a gente criou alguns artifícios financeiros, só que ele foi diferente do que você vê no mercado normalmente. O que a gente fez alguns anos atrás, isso foi 2015 primeira vez, quando a empresa começou a ter um resultado realmente positivo assim, financeiro, a gente foi lá e fez uma dinâmica no fim do ano, que as pessoas tinham que reconhecer um aos outros, e não sabia que tinha dinheiro envolvido, era só reconheça quem que você acha sendo que dentro dos nossos valores, quem que você acha que mais merece o seu reconhecimento, e você
é um presente. Essa carta para ele, você na frente de todo mundo, era 30 pessoas na época, coisa assim. Você vai falar para a pessoa, fazer esse elogio para a pessoa, então é um reconhecimento legal. Só que tinha um presentinho também que ele pegava na árvore de Natal lá, vazio, só que lá tinha um recado, você ganhou tantos reais. Então o que mais foi indicado, mais dinheiro ganhou. Legal. Isso moveu, trouxe o trabalho na equipe, trouxe para eu faço parte desse negócio, estou recebendo dinheiro que eu não esperava, então foi diferente, cara, trabalho que eu te dou dinheiro. Não, trabalho pelo nosso propósito, entenda que negócio bacana a gente está construindo, etc. Vamos fazer isso junto. Pô, teve dinheiro, você recebeu, mas você não trabalhou pelo dinheiro. A gente fez assim, no segundo ano também veio como uma surpresa, mas de outra forma. Só que chegou um momento, cara, não dá pra ser surpresa, mas todo mundo já tava esperando. Chega no final do ano, vai vir um... Aí esse ano, primeira vez, a gente colocou uma meta e falou, cara, não, peraí, pra gente receber essa bonificação, a gente vai ter que ter essa meta. A gente não fica falando tanto de faturamento, não porque é uma coisa que não pode ser falada, etc. Assim, realmente, é uma coisa sigilosa sim, porque a gente não quer que chegue no mercado como um todo. A gente é muito transparente aqui dentro, a gente fala de tudo, só que a gente não quer criar a cultura de, cara, eu tô aqui pra fazer dinheiro, tô aqui pra faturar legal. Mais. Cara, legal, é a consequência, tem que ter, tem que faturar, tem que ter lucro, porque é uma empresa que não tem investidor, depende do próprio negócio. Privado na organização, sim, mas a gente tá aqui para as pessoas viajarem, então nossa meta é fazer as pessoas viajarem. Lógico que mais pessoas viajando, mais faturamento vai gerar, né? Mas então toda a nossa meta, nossa comunicação é de viagens, as pessoas viajando. Eu pergunto muito isso porque são coisas que aparecem nos bate-papos, né? E só um parênteses que eu não falei de plano de stock options, é coisa que a gente fez também da forma não tão tradicional, não uma forma aberta. Algumas pessoas que fazem parte do negócio têm, mas não tem uma métrica bem clara. A pessoa depois de X anos está dedicando igual dono mesmo, etc. A gente faz o convite para ela participar, sabe? Mas é uma coisa, tem startup, tem várias pessoas, que é um startup bem pequenininho, não, startup um pouco maior, mas para algumas pessoas que estão ajudando a construir o negócio. Cara, tem uma coisa muito legal nesse ambiente de startup, que quando tu entende o que é escalável, disruptiva, trabalhando em condições de extrema incerteza, também se resume em uma empresa num estágio muito inicial. Ou que ao longo do tempo ela cresce, mas ela ainda não chegou no seu estágio máximo para virar de fato uma empresa. Mas existem algumas empresas aí que nunca deixam de ser startup, seja por mindset, seja por N questões. A Max Milhas quer deixar de ser uma startup? Não, a gente não quer deixar de ser, nem quer necessariamente ser. A gente acredita que ainda é, dado o desafio que a gente tem. Como que eu enxergo isso? É o seguinte, são duas coisas muito importantes para definir startup. Potencial de alto crescimento exponencial e um cenário de incerteza. Então, a tecnologia pode ter ou não. Se tivesse dois elementos, para mim, pode ser uma startup. Então, assim, a gente ainda tem um alto potencial de crescimento e tem um alto grau de certeza. Então, a gente está criando agora novos produtos dentro da empresa, que a gente não sabe exatamente como vai ser. Por que esses dois elementos são importantes? Porque o sistema de gestão nesse cenário é diferente. Eu vi isso muito bem do outro lado, da empresa grande, que é um cenário de certeza baixíssimo de crescimento. Cara, cresceu 10% no ano. Puta, 10% é muita coisa para uma empresa gigante crescer, né? Então, aí é um outro modelo de gestão, é mais meta mesmo, o que você tem que fazer, todo mundo sabe o que tem que fazer, vamos seguir esse padrão. Agora, no cenário de alto grau de certeza, um puta crescimento, cara, tem tempo de ficar padronizando tudo? Não. Então, assim, eu até já vi um grande mentor, assisti uma palestra dele, e ele falou o seguinte, cara, para as empresas terem sucesso, as grandes empresas, são três coisas mais importantes. Padronização, metodologia, padronização, conhecimento do negócio e pessoas. São essas três coisas mais importantes para as grandes empresas. Aí eu encontrei, depois dessa palestra, eu conversei com ele, falei, cara, mas me ajuda, porque eu já li todos os seus livros, eu já sei disso, trabalhei em grande empresa, mas, cara, eu não estou conseguindo ter esse sistema de metas claras, essa padronização, eu não consigo, cara. Eu fiz isso em grandes empresas, eu não consigo fazer na minha própria empresa. Ele falou, Max, eu estou entendendo o seu caso é a mesma coisa, só que assim, é o inverso. É primeiro pessoas, depois conhecimento do negócio e depois padronização. Porque, cara, então assim, você não vai ter tempo de padronizar tudo, você tem que ter pessoas que consigam viver nesse ambiente, sabe, consigam entregar. Então, desde que eu ouvi isso, eu falei, cara, legal, fiquei um pouco mais confortável pelo fato que a gente não tem um sistema de gestão perfeito ainda, e não tem até hoje, né? A gente tem uma forma de engajar as pessoas e, sabe, sim, direcionar as pessoas, obviamente, e tem que ter pessoas que consigam lidar nesse ambiente, esse que é o desafio. Não. Cara, tem duas coisas para fechar que eu acho que são muito legais a gente colocar em pauta. A primeira é que, até vou fazer uso das palavras que eu ouvi do Marco Poli, agora na Summit, ele me disse, cara, o Brasil ele tem que entender que no mercado de startup a gente é muito mais B2B do que B2C. Cara, isso é verdade. Só que a gente pega o case Max Milhas, é o oposto disso, é B2C total. E aí a gente poderia até entrar na questão da recorrência, que, pô, é bom ter um produto de recorrência, onde eu vendo lá em 12 parcelas. Cara, vocês são meio que o oposto disso, né? Mas não só disso, por isso eu falo, tu até escrevendo um livro, que eu estava comentando que isso aqui, eu acho que vai chamar assim, Como Fazer Tudo Errado e Dar Certo.
que a gente fez muita coisa errada. A indicação é não fazer um B2C. E vários testadores falaram, cara, não, vai pro B2B. A indicação no Brasil de startup hoje é essa, não faz B2C, porque é muito difícil mesmo. Mas o nosso propósito levou para isso. Eu queria fazer as pessoas viajarem e atendendo a empresa, tudo bem, mas não é o mesmo propósito. Fazer o tesão que a gente tem, cara, a alegria de você ver um cara assim, participar do nascimento do filho com as Maximilias, conseguir manter um relacionamento e casar, depois chamar a gente para ser padrinho do casamento dele, porque o cara não aconteceu isso. Então, assim, sabe, o efeito que tem na vida das pessoas é muito legal. Então a gente fez várias coisas um pouco contra o padrão. Por exemplo, bonificação. Quando eu falei isso com um outro consultor de empresa grande, cara, eu estou pensando em dar bonificação sem ter falado a meta antes. Teve um resultado financeiro positivo, eu vou distribuir assim, mas cara, não faça isso, que loucura, você vai pegar dinheiro fora, a pessoa não trabalhou para isso, por que você vai fazer isso? Porque cara, não quer que trabalhe por dinheiro mesmo, entendeu assim? Eu fiz, acho que foi positivo, porque as pessoas ficaram mais engajadas, sabe? Então eu fiz várias coisas um pouco contra o senso e muitas coisas até errado, por exemplo, acabou dando certo, assim, sabe? Então eu vou escrever um pouco sobre isso também nesse livro, assim, que eu acho. Mas não existe recorrência tradicional no negócio de vocês? Recorrência tradicional não. Existe sim uma alta taxa de compra, as pessoas compram em média 5 passagens por ano com a gente, né? Quer dizer, quem compra, tem muita gente que compra uma vez só. Aí, quem compra mais de uma vez, compra 5. Essa que é a métrica hoje. Porque a gente acabou pegando esse público, que era o meu caso, namoro à distância, entendeu? Então eu tenho que viajar. Então a gente tem muito esse público do lazer. Mas não é um lazer assim, turismo, vou lá conhecer Cancún, não, eu tenho um compromisso pessoal, mas não é profissional, que eu tenho que viajar com certa frequência, esse público acaba viajando um pouco mais, mas sim, não tem nenhuma garantia, não é que esse cara fez assinatura, pode ser que compre comigo, pode ser que não, né? Mas a gente precisa ter um atendimento muito forte para tentar engajar esse cara e manter esse relacionamento com ele. Vocês tentam reter esse cara de alguma forma? Sim, a gente tem até uma retenção boa. Assim, a gente percebe que a gente está crescendo muito a nossa base de novos e de retenção, as duas crescendo muito. Por isso que o nosso crescimento é muito exponencial, nesse 4x de tamanho, 3x de tamanho, tem que ter as duas rodando muito bem. Se você só trazer novos e não reter, você não vai conseguir crescer nessa velocidade. Se só reter também, não tiver novos, você não consegue. Tem que ser as duas crescendo muito forte. Que dica o Max dá para essa pessoa que quer fazer essa primeira coisa, eu acho que assim, entenda o propósito, por que você quer empreender, por que você quer fazer aquilo, eu acho que isso é importante. Eu, se não tivesse esse propósito claro, acho que eu tinha desistido antes, que eu quase desisti algumas vezes na trajetória.